Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E vocês viram que o Real Madrid fez um pedido para a FIFA para que a competição do Mundial de Clubes seja bianual, ou seja, de 2 em 2 anos. Pô, antes os europeus não queriam a competição. Agora os caras querem até que diminui a periodicidade após o Chelsea vencer. Obviamente, pessoal, que assim, o Real Madrid foi uma equipe que desde o início dessa competição eles valorizaram muito a competição. Vamos ser justos aqui, vamos ser sinceros, né? Desde o início da competição, tanto o Florentino Pérez, principalmente, na figura ali do presidente, né, sendo o presidente do Real Madrid, ele deixou muito claro a importância da competição e como ele queria que a equipe se dedicasse a esse torneio. Então o Real Madrid levou muito no fio, muito a sério mesmo. Inclusive teve até bonificações especiais aos jogadores, caso fossem avançando na competição, só que aí chegou um momento que acabou desclassificado. E agora, quem é o atual campeão mundial é o Chelsea. E óbvio que isso daí levanta a questão a questão ali do ego, né? Das outras equipes, porque o Chelsea é o campeão mundial pelos próximos 4 anos. E os caras querem o mais rápido possível a chance de se tornarem campeões mundiais também. Real Madrid me parece preocupadíssimo em relação a isso, ainda mais depois do anúncio que a FIFA fez ontem. O primeiro campeão mundial é o Chelsea, então o Real Madrid com certeza se sentiu, opa, peraí, eles têm um título agora que a gente não tem. Não, então vamos resolver essa parada, nós queremos de 2 em 2 anos. Roda a vinheta aí, vai. Galera, o seguinte, o David Ancelotti, ele foi anunciado, foi apresentado ao Botafogo. Então o filho do Ancelotti chega para o comando técnico do Botafogo. E assim, uma coisa que chamou a atenção eu acho que na apresentação dele, é até um pouco fora do futebol, mas enfim, foi a forma como ele falou português. E a galera achou assim que, pô, que legal, você fala português, você sabe falar português e tal. Só que até um mês atrás o cara não sabia falar português. Ele aprendeu a língua em um mês. Ele falou lá na coletiva que ele não sabia falar, mas ele acha importante, né, desde que ele ficou sabendo que ele viria para o Brasil com o pai dele, ele começou a estudar o português. Mano, ele fala muito bem, tá? Ele tá falando muito bem, ele tá muito fluente na língua. É de verdade. Tem jogadores técnicos que ficam a vida inteira aqui e até hoje não falam com uma pronúncia e com uma clareza que ele fala. E aí ele falou que ele começou a estudar, que ele acha legal. Porque como ele vai conceder entrevistas, ele vai se comunicar com jornalistas, vai se comunicar com jogadores, vai se comunicar também com o público, com os torcedores. Ele acha importante essa questão da língua, é uma questão de respeito. Então, já que ele tem a oportunidade de aprender, então ele achou legal isso. Cara, eu acho essa aposta do Botafogo muito interessante, viu? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que é uma aposta extremamente válida. É um cara que tem um know-how esportivo muito bom. Obviamente que a questão de lidar com a gestão de vestiário, a gestão interna, a gente não sabe como vai ser. Só que, mano, nós já tivemos outros técnicos que tiveram sucesso dentro do futebol brasileiro que também foram novatos. É. O Abel Ferreira, por exemplo. O Abel Ferreira chegou de equipes desconhecidas. Chegou no Brasil como um cara que, isso daí não vai virar nada aqui não. Se tornou o maior vencedor dentro do Palmeiras. Mas, ô Neto, vocês estão muito críticos a ele. Sim, exatamente. Só que, cara, os 2 primeiros anos que ele chegou, os 2 primeiros anos e meio, os 3 primeiros anos ali, mano, ele bagaçou. Ele bagaçou. Ele é um cara. E ele ainda tem uma gestão de grupo muito boa. Ele ainda tem uma gestão. É que, assim, taticamente falando, ele deu uma parada no tempo. Ele não tá sabendo se reinventar, ele trouxe inovação para o Palmeiras. Mas em questão de gestão de grupo, gestão de pessoas, de colocar uma equipe competitiva, jogadores ali sempre aguerridos, esforçados, ele faz isso bem.
É que chega uma hora, meus amigos, que a força, ela não é suficiente. Você precisa de força e você precisa também de uma dinâmica tática, uma equipe entrosada, outras coisas, outros recursos, né? O futebol não vive apenas do ímpeto físico. O ímpeto físico ajuda, mas nem sempre a força ela vai ser suficiente. Você precisa ali de um mix de força e inteligência, tá ligado? Nos últimos anos, eu acho que o Abel ele perdeu muito disso. Ele meio que parou no tempo. É tipo o Vojvoda. Ontem perguntaram pra mim: ah, você acha que o Vojvoda não seria um bom nome pro Palmeiras? Galera, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás eu acharia. Hoje eu já não acho mais. Porque foi um cara que empacou no tempo. O trabalho dele não evoluiu. Olha o tempo que ele ficou no Fortaleza, foi demitido inclusive, e o trabalho dele não evoluiu. Não evoluiu. Ele continua enfrentando equipes até tecnicamente mais inferiores que o Fortaleza e continuou errando nos mesmos pontos e nos mesmos fundamentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando alguns caras chegaram, que nem o Abel chegou desconhecido, brilhou, fez muito sucesso aqui dentro do nosso futebol, o Felipe Luiz. Felipe Luiz é a prova viva disso também. Felipe Luiz, um cara extremamente inteligente, um cara que tem demonstrado ali dinâmicas táticas, um pensamento moderno, uma equipe para frente, linha alta, sempre tentando dominar os quadrantes do campo. Isso daí é tudo pensamento de um treinador moderno, né? Um pensamento ali com filosofia europeia. E até, sei lá, 1 ano e pouco atrás, o Felipe Luiz estava se aposentando, era jogador. Olha só, depois foi pro Sub, se tornou campeão no Sub e aí assumiu o Flamengo. E muita gente falou na época, Felipe Luiz não vai ter experiência para controlar um Flamengo. É um cara que pode ser fritado rápido, só que ele conhece os bastidores da equipe. Ele conhece os bastidores da equipe, ele conhece o torcedor, ele conhece a forma de lidar com as coisas. Embora o Luxemburgo fez uma crítica aqui a ele, nesse episódio recente aqui, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas também é um técnico novato, foi uma aposta jovem ali que chegou dentro do futebol. Então, o filho do Ancelotti, ele é uma aposta? Sim, ele é uma aposta, mas eu acho válido. Eu acho válido. O Botafogo, galera, vamos lá, tá? Vamos lá. O Botafogo é diferente do Palmeiras e do Flamengo. O Botafogo é uma equipe em construção. Embora o Botafogo seja campeão de Campeonato Brasileiro e Libertadores, aquele castelo ruiu, acabou. E aí o Botafogo tá colocando tijolinho por tijolinho de novo. Eu penso que é uma aposta válida. É uma aposta válida. Pode dar errado. É um cara que não tem experiência de gestão e tal. Realmente, não tem. Só que ele chega com um sobrenome forte. Neto, mas o sobrenome não faz o nome. Concordo. Eu concordo com vocês nesse ponto. O sobrenome não faz o nome. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que assim, vai ter um pensamento moderno também. É um cara que foi criado ao lado do pai dentro de uma filosofia de grandes equipes europeias. É impossível que esse cara não adquiriu nada. Pelo menos no contexto tático. Tá? No contexto vestiário, aí eu já não sei. Aí pode ser realmente que não dê certo. Agora, no contexto tático, aí, meu amigo, é impossível esse cara ter tanto tempo ao lado do pai e não ter absorvido nada. Eu acho impossível. Pelo menos alguma coisa de boa o cara vai ter. Vamos observar como que vai ser. Mas se eu fosse um torcedor do Botafogo, eu estaria positivamente esperançoso em relação a isso. Eu teria expectativas positivas. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Botafogo, mas dentro do contexto do Palmeiras. A gente já vai chegar lá. Mas antes eu quero conversar com vocês a respeito da declaração do BAP sobre a Liga, a criação da Liga. O BAP fez uma entrevista recente aí à Flamengo TV e ele foi muito claro e muito enfático. Inclusive até o pessoal comentou comigo, vieram comentar comigo, o que você acha a respeito dessa declaração e tal. Cara, eu não acho que o cara tá errado. Não acho. Ele falou o seguinte, sobre a criação da liga e a divisão das receitas, que é aquilo que o Flamengo não concorda. Sabe quando eu vou aceitar receber 3,5 vezes a menos do que os clubes pequenos? Nunca. Não vai acontecer acordo nessas condições. O Flamengo não será desapropriado. Isso é a desapropriação de um ativo que é nosso por nenhuma razão, nenhum critério, nenhum mérito que possa ser aventado. No final das contas, o discurso é lindo,
mas vai todo mundo ganhar dinheiro e o Flamengo perder? O Flamengo não vai ser tolo. Além disso, ele enfatizou: nunca, não somos idiotas. Então, o BAP, ele rasgou o verbo aí para falar que esse acordo da Liga não vai acontecer. Não, né? É um recado dele para as outras equipes de futebol que tentam organizar isso, para o mercado do futebol que tenta organizar isso. Óbvio, ele estava dando uma entrevista na Flamengo TV, então ele já sabia muito bem o roteiro das coisas, e aí ele já aproveita esse ensaio todo aqui para poder mandar um recado aí para o futebol brasileiro de que não vai ser tolo a ponto de fazer isso. Eu não acho que a mensagem dele esteja errada. Eu sempre falo para vocês, na criação de algo novo, cada um vai defender o seu. Cada um está defendendo o seu. Nós não podemos culpar o outro de tentar escolher o que é melhor para ele. Nós temos muito hábito de fazer isso, né? Ah, fulano tá errado. Se fosse eu não aceitaria. Tá lá o jogador indo com uma proposta para a Arábia de 6 milhões por mês. Aqui no Brasil o cara ganha 1 milhão. Aí lá vai o cara, né? Não, se fosse eu não aceitaria. Galera, não vamos ser hipócritas, né? Talvez nem vai pra lá com um sorriso no rosto. Igual o Gerson sendo apresentado no Zenit. Não tava com um sorriso no rosto. Só que o bolso vai ficando cheio. E aí a gente não pode ser hipócrita e ficar falando que não, eu não aceitaria. Você é louco, você ganha 1 milhão. Aí a Arábia vai lá e te oferece um salário de 6. Ou sei lá, a Rússia te oferece um salário de quase 4 milhões, livre de tudo. Livre de imposto, livre de aluguel, livre de gasto com carro, com gasolina, com empregado, com tudo. Livre de tudo, tá? É livre. Esse dinheiro você pode deixar no banco, que a sua vida ela continua com muito conforto e muito luxo e muita ostentação ainda. Mano, vai lá, vai. Você não vai aceitar? Você não vai aceitar? Você pode até não estar, é igual eu falei, você pode até não estar indo com um sorriso no rosto, mas qualquer um vai aceitar. Ah, eu vou ter agora que viajar, eu vou ter que me mudar durante um tempo para fazer o internato. Detalhe, pessoal, o internato a gente não recebe nada para fazer ele. Nós ainda somos considerados estudantes, estamos em período de aprendizado. Então a gente trabalha ali de 8 a 10 horas por dia, de maneira gratuita, sendo estudantes, porque estamos aprendendo. Realmente, ok, beleza. Além disso, a gente tem que pagar aluguel, porque não é na cidade que eu moro, é em outra cidade. Então, eu estou tendo que ir atrás de um imóvel para pagar o aluguel. Então, já não basta todas as contas da faculdade, ainda tem o aluguel para pagar e depois ainda tem de 8 a 10 horas de serviço todos os dias prestados gratuitamente. E assim, eu tô indo contente. Dizer pra vocês que eu queria me deslocar da minha casa, eu não queria. Eu preferia fazer na minha cidade. Mas como não tem outro jeito, vou chegar lá com um sorriso no rosto. Pô, agora você imagina o camarada ganhando mais de 3 milhões com tudo pago. Irmão do céu, eu chegaria dando pirueta. A apresentação do Gerson lá, que ele chega, né, que todo mundo falou que ele não tá feliz, que ele tá desanimado. Pelo amor de Deus, eu chegaria dando cambalhota, ó. Ai, ai, ai. Mas é isso, galera. Eu acho que ele tá defendendo o dele aqui no caso, o BAP, né? E tudo bem, tá certo. Ah, ô Neto, mas assim, o Flamengo dessa forma vai se isolar. Vão criar uma liga e deixar o Flamengo de fora. Eu acho que se houvesse esse risco, o BAP não estaria forçando a barra. Se o BAP ele tá forçando a barra, é porque internamente, nos bastidores da liga, eles têm mais acesso à informação que nós, muito mais, tá? Quando a coisa chega na gente, já é antiga. Já é muito antiga. Então eu acho que nos bastidores, ele tem acesso às informações e vê que a liga não tá tão assim fortalecida e tão aquecida. Então quando você enxerga, digamos assim, isso não tão fortalecido, não tão unido. A própria Leila Pereira falou que não tem ninguém unido nisso. Ele fala assim, não, peraí, os caras não são tão fortes assim. É dividir para conquistar. Os caras estão tudo dividido. Então eu quero conquistar. Vocês entenderam a sacada? Se ele tá jogando isso,
Se ele tá dando essa trucada, é porque ele sabe que o outro lado tá blefando. Não tem tanta força assim como diz que tem. Os caras mandaram aqui pra mim. Pera aí. Deixa eu ver uma parada aqui. Que o Luxemburgo... Galera, assim, o Pedro emitiu uma nota ontem, só pra falar rapidamente sobre isso, uma nota bem genérica nas suas redes sociais ali, oficiais, sobre o episódio, que conversou com os jogadores e tudo mais. Não teve pedido de desculpa, a grande maioria dos torcedores ficaram mais indignados ainda com a postura do jogador, e eu vou falar pra vocês um real. Eu nem vou ler aqui o que o Luxemburgo falou. O Luxemburgo, ele fez uma crítica que é o Felipe Luiz, falando que técnicos jovens às vezes cometem erros. E ele achou que esse negócio de expor jogador publicamente, quando ele era jovem, ele também caiu nesse erro, achando que ele estava fazendo bem. Só que internamente ele não estava. Eu entendi o Felipe Luiz nessa situação, galera. O Felipe Luiz estava vendo muita coisa se respingar nele. Então ele foi lá e jogou no ventilador. Entendeu? Ele tirou dele da reta. A declaração do Felipe Luiz em coletiva não é só uma declaração pela questão ali da postura da postura tática, dinâmica de treino do jogador, da postura profissional do jogador, mas também foi uma crítica da postura interpessoal do jogador. Porque muitas coisas ali dentro estavam sobrando para o técnico. Então foi por isso que o Felipe Luiz fez aquele desabafo, aquela declaração. Para se proteger, para se lá no futuro o Flamengo anunciar, sei lá, a demissão dele, a galera não falar assim, tá vendo, ó, fez problema com isso, fez problema com aquilo, um punhado de ruído interno. Então ele deixou bem claro e escancarado para todo mundo que, ó, o problema é esse. Se no dia de amanhã eles me tirarem do jogo, você já sabe o que aconteceu. Foi isso, tá? Foi um discurso para se autoproteger também. Foi isso que ele fez. E aí, o Pedro emitiu uma nota lá, mas não pediu desculpa para ninguém nem nada. Aí no final da nota ainda falou assim, o importante é que quarta-feira tem Flamengo, não sei o que e tal e tal. E assim, vai tentar, pelo visto, deixar as coisas por isso mesmo. A multa é cara, parece que os contratos estão bem amarrados, então a coisa não vai dar muito certo, não. Dele sair do Flamengo, pelo menos nesse momento. Beleza? Eu acho que é isso, assim. Não tem mais por que ficar moendo isso. Eu sei que a imprensa vai moer pra cacete isso ainda. Tá moendo, mas, mano... É isso, pessoal. Já foi, agora eles têm que se resolver ali internamente. Eu tenho essa opinião. A Eagle Football está negociando a contratação do Danilo. Há 2 semanas atrás, eu trouxe até num vídeo isso, nós falamos sobre o Botafogo sondar o Danilo. E o Danilo havia recusado qualquer tipo de sondagem. O Danilo, jogador que hoje está no Nottingham Forest, ex-jogador, ex-volante do Palmeiras, com passagem inclusive muito vitoriosa pelo Palmeiras, está lá na Premier League, só que não está sendo utilizado. É um cara que não está ganhando minutagem, não está ganhando oportunidade, está perdendo isso. Então, assim, pensam-se na negociação do atleta. E o atleta também entende que a negociação cairia bem. Só que o atleta não quer vir para o Botafogo. O Botafogo foi tentar a contratação do atleta, não quer vir. Aí o que o Botafogo está fazendo agora? Está jogando a Eagle Football, que é o que eles fazem. É aquela velha cartada do tipo assim, joga um tempo aqui e depois a gente te leva para o Lyon. E assim, o atleta está vendo as opções se esvaziarem, se esgotarem. Então, existe um entendimento ali por parte de empresários e tudo mais, da cúpula em volta do jogador, que essa é a melhor opção nesse cenário. Só que o Lyon, ele tá com um problema lá na divisão francesa. Tem vários e vários entraves que tá acontecendo lá. Então, nesse momento, não teria como o Danilo ir direto pro Lyon. Qual que é a proposta da Eagle Football? Joga um pouco no Botafogo e depois a gente garante a transferência pro Lyon. É a barriga de aluguel que o Textor sempre faz. E assim, os empresários já enxergam que essa é a opção mais viável. Neto, mas e o Palmeiras? Tá, o Palmeiras é o seguinte, galera. O Richard Rios está ali tipo assim, na iminência de sair. Só que o Palmeiras não aceitou a proposta do Zenit e o Richard Rios já está apalavrado com a Roma. Porém, a Roma não apresentou os valores que o Palmeiras quer.
A Roma está oferecendo ali em torno de 3 a 5 milhões de euros a menos do que o Palmeiras quer. E o Palmeiras está batendo o pé que não vende o Richard Rios por um valor mais baixo. Ele quer o mesmo valor que o Zenit tinha oferecido, 30 milhões de euros. O Palmeiras, obviamente, que não quer se desfazer do Rios. Só que já existe dentro também, ali da cúpula do Palmeiras, que o jogador, ele quer ir para a Europa. Já não é de hoje, galera, que o Rios está querendo essa oportunidade de ir para a Europa. Então você manter o cara também meio forçado não é legal. Não é legal. Aí a galera falou assim, pô, se o Rios sair, o Palmeiras pode trazer o Danilo. Só que o Palmeiras não quer trazer o Danilo. Por quê? Porque para trazer o Danilo, os custos envolvem ali em torno de 25 a 30 milhões de euros. O mesmo que o Palmeiras vai ganhar pelo Richard Rios. E o Palmeiras contratou o Ramon Sousa por 90 milhões, contratou o Paulinho por mais de 100 milhões, contratou o Vitor Roque por mais de 150 milhões. O Palmeiras colocou mais de meio bilhão nos jogadores. De 8 jogadores contratados pelo Palmeiras nas últimas contratações, eu diria ali que 2 ou 3 prestam. O resto é dispensável. O resto poderia muito bem deixar para trazer jogadores como o Danilo. Então assim, pessoal, na moral, se o Palmeiras perder essa queda de braço, se o Palmeiras vender o Richard Rios e perder essa queda de braço pro Botafogo, vai ser muito chato isso. Muito chato isso. Ainda se o Richard Rios ficar, beleza, o Palmeiras manteve o Richard Rios e tal. Mas no entendimento meu, o Danilo cabe muito bem dentro do Palmeiras, mesmo com o Richard Rios, tá? Ele pode jogar do lado invertido. Ah, Neto, mas tem o Aníbal, tem o Emiliano, mas o Danilo tem muito mais qualidade. Pelo amor de Deus. Muito mais, muito mais. Galera, o Danilo é outra articulação. É diferente, tá? Emiliano, cintura de cimento, como diria lá o Sinote. Cintura de cimento. O Aníbal, ele é até melhor. Só que é um cara de maior contenção também. É um cara bem agudo, com mais contenção. Mas eu considero melhor que o Emiliano. O Emiliano é travadão. O Emiliano é volantão para você colocar para segurar jogo. É isso. Não é volante para você criar, para você, sabe, articular. Não. É volante para você segurar jogo. Agora o Danilo é outra parada. Tá bom? Excelente jogador. Excelente jogador. Então, se o Palmeiras vender o Richard Rios, eu acho que é obrigação do Palmeiras entrar nessa briga aqui. É obrigação do Palmeiras entrar nessa briga aqui. Ainda se não vender o Richard Rios, a gente ainda dá um desconto. Mas se vender, aí o Palmeiras tem que entrar nessa briga aqui. Tá bom? Você acha que o Palmeiras vai entrar, Neto? Estão falando que não. O pessoal tá falando que não. Vamos ver. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.